Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje, quinta-feira, um dia de feriado, e sim, nós temos live, porque nós vamos continuar com a nossa jornada de lives. Brasil, vamos embora conversar um pouco mais sobre todo o processo que a gente pode viver e deve viver e buscar incessantemente que é estar face a face com Deus. O que é esse estar face a face com Deus? O que a gente ganha com isso? O que transforma a nossa vida? E eu já queria que vocês fossem aí convidando várias pessoas para estar com a gente nessa live. Hoje eu tô com convidada super, ultra, mega, high, especial. Inclusive, eu falo que ela foi assim um grande presente de Deus para mim nesses últimos dias, né? Eu acho que vai aí, já estamos caminhando para um ano, né, de jornada juntas. Ela tem sido uma voz para minha casa de alinhamento na minha maternidade, alinhamento na minha casa. E eu tenho sido assim muito, muito, muito abençoada pela vida dela. A pessoa que vai estar comigo hoje fazendo live. Tem semanas que eu faço live sozinha, tem dias que eu faço com convidados. E hoje eu tô com essa convidada. E ela tem sido essa pessoa que eu sempre falo que ela não tem só conhecimento, né? Ela tem um dom absurdo que veio do céu para fazer a gente viver curas e transformações lindas. E eu falo que eu tenho uma grande honra toda vida que eu sento com ela, que eu tenho a oportunidade de estar com ela. Eu tenho sido abençoado de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. E hoje eu convidei ela e era o único dia que ela tinha, porque ela não para, gente. A agenda com essa mulher não é brincadeira. Ela não para. E vai estar aqui comigo doutora Ilma Cunha, uma grande mulher de Deus, que tem tratado pessoas dentro dos seus consultórios, que tem tratado as pessoas nas igrejas, que tem tratado as pessoas em grandes palestras, tem ministrado no mundo, gente. Essa mulher, quando viaja, ela só falta não voltar. Ela vai para os Estados Unidos, passa 2 meses, ela vai para a Suíça, vai não sei para onde, não para. E glória a Deus por isso, porque ela tem muita vitalidade, ela tem muita saúde, tem muita inspiração e muita revelação na palavra. E eu já gostaria, deixa eu ver se ela já está aqui, de convidar ela para estar aqui com a gente. Enquanto eu convido doutora Ilma, manda convite para todo mundo. Muito boa essa live, num feriado, tá todo mundo tranquilo, de boa em casa, né? E nós vamos conversar. Doutora Ilma! Ei, linda! Que privilégio estar aqui com você nesse feriado. Estou contando os dias para estarmos juntas aqui em Brasília. Contando os dias. Eu também. E o tempo passa voando, né? Estamos aí. Coisa boa. Gente, vamos começar essa live já falando o seguinte. Você que está aqui, que é minha seguidora, que é meu seguidor, você já começa seguindo a doutora Ilma. Doutora Ilma tem sido, assim, uma voz na nossa nação e para muitas outras nações, que tem trazido um alinhamento para as famílias, que tem trazido um resgate da paternidade e da maternidade, que tem sido uma voz que tem trazido cura para os lares, né? E que eu estou tendo a honra de tê-la comigo e com você, que vai estar participando comigo dia 15 de novembro, aqui em Brasília. Ela vai estar conosco no Face a Face. E falando em Face a Face, né, doutora Ilma? Hoje, mais cedo, antes de começar aqui a live, eu estava fazendo um devocional com as crianças. E é muito interessante porque a gente está lendo um livro, esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Nós estamos fazendo devocional com esse livro aqui, ó. Contaminados com a Babilônia. Né? Título forte. Não é? E a gente tem conversado muito, eu e as crianças, né? Assim, as crianças mais velhas, né? O Caio e a Ana, porque de fato eles são uma geração que já está vendo, né, esse movimento da Babilônia acontecendo nas escolas, na própria igreja de Cristo, né, assim, nos ambientes em todos os lugares. E a gente tem estudado muito sobre essa mentira versus a verdade, né? E é muito interessante porque aqui o autor falou uma coisa hoje que saltou aos nossos olhos, e foi como nós conversamos, é que a maior proposta do anticristo, né, do movimento babilônico, é dizer que o que é verdade é mentira, e o que é mentira é a plena verdade. E o autor fala assim, que a única forma de você não ser
engolido por esse espírito, por esse pensamento, por essa cultura, é você estando face a face com Deus, é você estando plenamente se relacionando com Ele ao ponto da palavra e a verdade que é Cristo está encharcado em você. E eu queria conversar com você sobre isso hoje. Eu acho que vai ser muito importante para a gente conversar sobre esse tema, inclusive para convidar as pessoas a estar conosco no dia 15 de novembro. Antes de tudo, por favor, doutora Irma, se apresente aí para a minha audiência que ainda não lhe conhece, né? Acho que são poucas, mas eu gostaria muito que você se apresentasse. Bem, eu sou Ilma Cunha, casada com o Celso Cunha. Estamos completando 50 anos de casado. Para mim é muito especial isso, principalmente nesse mundo, né? Você que trabalha aí com todos os desafios que a família está enfrentando hoje para manter um casamento, né? Na verdade, sempre se tentaram desconstruir a verdade de Deus, né? Exatamente, para banalizar aquilo que Deus instituiu. Então, nós temos 2 filhos, 5 netos, né? A gente tem 3 que a gente considera do coração, porque moraram na nossa casa e saíram casados. E, bem, no meu trabalho secular, eu sou psicanalista, terapeuta familiar, já fui consultora empresarial, já fui professora de universidade. Então, tem um monte de coisas que hoje, para mim, é muito importante, é o trabalho que eu faço para Deus. Ministério, né? Para mim, eu sou autora de 2 livros, estou escrevendo o 3º, que eu espero lançar agora, no dia da boda de ouro, porque ele tem a ver com casamento, né? Somos Ouro, aliança conjugal e a longevidade do casamento. Estou aqui batalhando, escrevendo. Hoje é um dia mesmo que eu tirei também para escrever e estamos nesse momento, né? A nossa vida tem sido... Eu creio, por exemplo, eu tenho 71 anos, né? Então é bom... O Rafael está aí, tá vendo? Eu só consigo falar com ele através de você, viu, Nathalie? Rafael, honrado, pelo amor de Cristo. Acho que eu vou levar a doutora Irma comigo aí no congresso, viu? Doutora Irma, você não está com a agenda liberada agora, no dezembro? Pois é, vamos dar um jeito, né? Tem que dar esse jeito, porque nunca vi nada igual. Que coisa difícil, né, gente? Mas os meus 2 livros, o primeiro é Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha? E o segundo é Enigmas da Alma. Uma compreensão, na verdade, uma decifração, porque enigma precisa ser decifrado, né? Uma decifração à luz da palavra de Deus. Porque eu entendo, Nathalie, a gente já conversou muito sobre isso, a ciência é ótima, tem tantas pesquisas ótimas, validadas, tantas pessoas se debruçaram, né, em cima de teorias para estudar a alma humana. Mas eu que trabalho nessa área há tantos anos, escuto pessoas há mais de 30 anos, na verdade, tudo é muito bom, mas não tem nada que se compara à palavra de Deus, a eterna palavra de um Deus que nos criou, que sabe tudo sobre nós. Amém. Então, eu acho fantástico. O que você abordou no início, né, da tentativa maligna, né, de sempre, desde o princípio, tentar desfazer a verdade de Deus. Começou lá na criação, lá no Éden, mas é muito importante a gente entender hoje, né, o que é a verdade, porque eu acho que esse é até um questionamento filosófico, né, existencial, que as pessoas vêm ao longo dos anos perguntando o que é a verdade. Não tem tanta coisa que fala, né? A verdade é relativa, a verdade é isso, a verdade é aquilo, cada um tem a sua verdade. Mas para nós que conhecemos o Senhor, a gente sabe que a verdade é uma pessoa. Cristo. A declaração máxima para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vi pastor Eduardo aí, seja bem-vindo, pastor Eduardo, alegria ter você aqui. Então, a verdade, assim, não dá mais para a gente, no momento que nós estamos vivendo a mentira. Porque a mentira, ela está, de certa forma, assim, institucionalizada, estatizada. Opa, isso aqui é só uma palhinha, né? A gente nem fala sobre isso. Mas a mentira, ela está em todos
os âmbitos, toda a dimensão, né, da sociedade e do mundo. Então, trabalhar a verdade é essencial. Eu gosto muito daquele versículo, depois dessa declaração de Jesus, sou caminho, a verdade e a vida, aquele versículo de Salmo 51, versículo 6. Tu amas a verdade no íntimo. Amém. Porque quando nós temos a verdade implantada na nossa alma, ela vai ali desfazer todas as mentiras. Porque ela está implantada, vai haver uma incongruência entre a verdade implantada e aquilo que você faz, que você fala, que você se comporta, sua atitude. Quando esses comportamentos, atitudes, aquilo que falamos, a nossa vida entra em incongruência com a verdade de Deus, o nosso psiquismo desorganiza e vem os transtornos psíquicos. O psiquismo entra em caos. Quando há contradição, quando há incongruência entre a verdade de Deus implantada em nós e aquilo que nós recebemos de contaminação de fora, que pode distorcer o nosso comportamento e aquilo que nós vivemos. Trazendo, eu acho que numa linguagem bem clara, é mais ou menos assim. Quando Deus nos constituiu, mesmo que você não tenha uma crença absoluta em Deus, o Criador te fez com funções. Sim. E toda vez que você funciona contrário a como ele te desenhou, você entra em crise. Sim. Porque você está disfuncional. Né? E uma coisa, sabe, doutora Ilma, que eu acho muito interessante a gente conversar, as pessoas, óbvio, é evidente que dentro do meu contexto, né, de internet, tudo aquilo que a gente tem trabalhado, as pessoas me buscam muito pela condição de estar em crise no casamento, estar divorciado, ou ter vivido um processo de traição e tal e tal. E uma coisa que assim, me assusta muito, muito mesmo, sabe, doutora Ilma? Quando você entra dentro de um contexto de IBGE, que você entra dentro de um contexto onde o governo traz os números, você vai ver que nós temos sido uma nação, né, especialmente vamos falar sobre o Brasil, que nós temos crescido um número muito grande de pessoas que têm se intitulado um povo que segue o evangelho, né, que aí ela se intitula evangélico, né, porque o evangélico é aquele que segue o evangelho, né, crente é aquele que crê, né, cristãos são os pequenos cristos. Então vamos dar o sentido aos títulos. Mas o que me intriga, sabe o que é, doutora Ilma? É que três coisas andam juntas. Isso me intriga profundamente. O número de evangélicos cresce proporcional ao número de divórcios que cresce e proporcional ao número de suicídio que cresce. Isso não é assustador. Isso não é uma coisa que não faz o menor sentido para você, porque para mim não faz. Porque não tem como ter sentido isso. Não faz sentido. Agora, a pergunta é, por que esse número de evangélicos cresce e esses outros números que deveriam diminuir estão crescendo junto? Nathalie, eu tenho pensado muito sobre essa questão e aí eu sempre me reporto à palavra de Deus. Né? Lá em Provérbios 8, versículo 8, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor e não o amor. Por quê? Porque a gente vê hoje, e temor nesse sentido é dar um lugar devido de respeito e reverência a um Deus que nos criou, que é soberano. Então, entender quem Deus é, isso é fundamental, porque isso me leva ao temor. Mas nós vivemos hoje numa geração que se diz apaixonada por Jesus, e a gente vê isso nas canções, nas declarações, eu amo Jesus, eu amo, Ele é a minha vida e tal. Mas isso não os impede de quebrar princípios. Então, o que falta nessa geração? Eu entendo que é o temor. Porque quando eu temo ao Senhor e reconheço quem Ele é, eu quero obedecer.
Eu sei que a palavra dele é o melhor que eu tenho para minha vida. Eu sei que pensamentos têm a respeito de você, pensamento de bem, não de mal. Então, se Deus traçou tudo para o meu bem, desde o princípio, então eu quero obedecer esses princípios, eu quero viver esses princípios, eu quero estar em conformidade com o design original. Então, isso é fundamental. Do momento que eu não compreendo princípios, que eu fico só no amor, e o ser humano tem um amor inconstante, um amor que Hoje se amo, amanhã não contamina. amo. Hã? Hoje amo, amanhã não amo. O Hoje amo. amor é inconstante. Não é desse amor que a palavra de Deus diz. Porque quando você vê o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, esse temor, ele vai produzir o verdadeiro amor. Amém. Porque o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora o medo, que é Amém. o medo de amar. O medo de amar, o medo de sofrer, o medo de ser traído, o medo de obedecer. Esse medo que toma o ser humano, porque Deus é a fonte do amor. Amém. Então, o que é o amor? Um dia me perguntaram isso no encontro de casais, e o que é o amor? Eu falei, eu só tenho uma resposta para você, João 3,16. Porque Deus amou, que deu. Então, amor é doação. O capítulo do amor, que é 1 Coríntios 13, quando você começa a ler aquilo ali, está completamente na contramão do que é o amor desse mundo. E aí, né, o amor de muitos esfriará, a gente está vivendo esse tempo, e aí a gente sabe que esse caminho do amor é o caminho excelente. É o caminho sobre o modo excelente. Mas é um amor que tem sofrimento, tudo sofre. É um amor que exige fé, tudo crê. É um amor que se ancora na esperança, tudo espera. E aí vem Hebreus que diz que a esperança é âncora da alma, né? E é um amor que tem que ser suporte para o outro, porque tudo suporta. Tudo suporta. E é muito lindo isso. Olha, doutora Ilma, esse evento do Face a Face, as pessoas têm perguntado muito para mim, né? Nath, só vai casal? Só vai quem está com problema no casamento, quem sofreu crise? Gente, uma percepção que eu tenho é que a nossa busca por Jesus é quando na Terra não há nada que faça mudar a nossa circunstância que está gerando dor. A grande maioria das vezes é assim. Confesso para a senhora que ainda não tive a oportunidade de conhecer alguém que mergulhou profundamente em Jesus, no amor do Abba, por amor ou porque a vida estava tudo bem. Eu ainda não conheci e eu espero conhecer, né, a pessoa que não tenha passado por nada nesse sentido de ter passado, sei lá, por uma crise, por um problema e tenha mergulhado profundamente em Jesus, simplesmente porque acordou e disse: eu quero viver com Jesus. E toda vida que eu penso nessa história do face a face, que é o Peniel, né, estar face a face com Deus, me veio uma coisa muito importante que eu acho que eu acho que é o maior grito que tem dentro de mim de tentar inspirar as pessoas a viver. Porque quando Jacó sai fugido, e me veio essa percepção da palavra semana passada, quando eu estava conversando com algumas amigas. Me veio essa percepção que, assim, antes de Jacó... Primeiro, Jacó cria um caos, um problema e foge, né? A grande maioria das pessoas fazem isso. Quando elas vivem uma crise, elas entendem o seguinte: a solução para a minha crise é sumir. Deixa eu ir embora, deixa eu desaparecer, deixa eu separar, deixa eu divorciar. Exatamente. É a solução. E Jacó fez a mesma coisa, fugiu. Só que você tem que lembrar que o problema, ele vai existir aonde você estiver. Ele carregou o problema. Carregou o problema. Tanto que quando ele fugiu, o que aconteceu com ele? Foi enganado também. Foi enganado também. E só que um dia ele decide fazer o caminho de volta. Mas eu penso que Jacó, que o que ele queria, que era restaurar a família, o laço familiar dele, eu acho muito lindo porque ele não conseguiria viver isso sem antes viver uma restauração no caráter. Sim. E a gente tem sempre uma máxima, né, doutora Ima? Eu tenho essa percepção de que
Os pecados que são mais latentes, né, como por exemplo, alguém que comete uma traição, alguém que rouba, alguém que assassina, a gente acha que essa pessoa precisa fazer o caminho de volta. Mas a gente nunca acha que nós que estamos carregadas de mágoa, de decepção, de frustração, precisamos fazer esse caminho de volta. E antes de Jacó ter o encontro com Esaú e fazer a reconciliação familiar, ele precisa estar face a face com Deus. Sim, esse é um dos textos mais ricos que fala do face a face, porque é a restauração da identidade e da essência de Jacó. Ali ele restaura, porque ele foi sozinho para esse encontro. Porque antes de ir para o encontro, Enate, ele mandou as mesmas manipulações para Esaú. Leve o gado, leve os presentes. Quando perguntarem de quem é isso, você vai dizer do seu irmão Jacó, que mandou para você. Quer dizer, ali ainda estava dentro dele aquele mesmo caráter, aquela mesma, embora tivesse a angústia e a necessidade do retorno. De comprar o perdão, né? O medo, né? O medo. Então, deixa eu mandar ali na frente uns presentes, umas coisas, para ver se já vai amolecendo o coração do meu irmão para ele me perdoar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jacó entra ali, né, naquele Peniel que ele tem face a face com Deus, é muito lindo, porque Jacó, quando teve face a face com Deus, ele não pediu: Deus, vai lá e muda o coração do meu irmão para ele me perdoar, ou vai lá e amolece o coração do meu irmão, converte o meu irmão a ti, vai lá e pede o meu irmão para ele ter um coração mais amolecido, para ele se converter ao Senhor, para ele parar de pecar. Não. Jacó diz assim: eu não te largo, Senhor, enquanto o Senhor não me mudar, não mudar a minha sorte. Exatamente. Isso é um segredo, doutora Ilma, que eu acho que o maior desejo do meu coração, sabe? Eu converso muito isso com as minhas alunas. Ontem, inclusive, eu tive uma aula com as minhas alunas. E nesse tempo de guerra, tudo que a gente tem vivido, eu tenho refletido muito. Semana passada foi muito interessante, porque eu estava no ambiente, eu estava na sala de uma amiga, nós tínhamos ido lá celebrar o aniversário, e naquele mesmo ambiente, nós tínhamos uma pessoa que estava celebrando o nascimento de uma criança. No mesmo ambiente, nós estávamos com uma pessoa que estava completamente abatida, porque uma pessoa muito querida dela tinha morrido. Nós tínhamos no mesmo ambiente uma pessoa que estava celebrando o aniversário. Nós tínhamos no mesmo ambiente uma pessoa sendo consolada porque estava separada. Nós tínhamos no mesmo ambiente uma pessoa que estava sendo tratada de depressão. E eu fiquei olhando para aquela cena e eu disse assim, olha só, em todas as cenas que nós estamos vivendo aqui, só tem uma forma de tudo ser alinhado. Se Cristo estiver no centro. E desde então eu venho pensado muito sobre... E dentro dessa guerra, né, dentro de tudo isso que a gente tem vivido, eu tenho pensado muito numa coisa que as pessoas têm deixado um pouco de lado, que sabe o que é, doutora Ilma? A pergunta que não quer calar dentro de mim. E se hoje nós formos ter um face a face com Deus, nós estamos preparados? A gente vê que isso foi pesado para Jacó. Porque na luta, no seu desejo tanto de receber a bênção, né? Porque ele fugiu por conta da bênção que ele que ele enganou, né? Para receber. Ele foge por causa da bênção, ele não se sentiu abençoado durante toda a sua trajetória de vida. E o que ele faz ali, naquele face a face, é exatamente isso. Não te deixarei se não me abençoares. Então, a questão da bênção foi tão forte para Jacó que ele falou, não, é isso que eu preciso. É aqui dentro, é mudança interna. E aí é interessante que antigamente a gente cantava um cântico na igreja que dizia assim, o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Não sei se é do seu tempo, é do meu. Na verdade, o anjo não perguntou isso. O anjo verdade. Não perguntou. O anjo perguntou qual é o teu nome, tua nomeação, o significado do teu nome, a sua história de vida, sua identidade. Qual é a sua identidade? E ali que tem, né? E ali caiu tudo, né? Foi maravilhosa. Meu celular está sendo usado agora.
E aí é muito interessante, porque na hora que ele pergunta, que ele diz quem você é. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que coisa difícil é olharmos para nós mesmos, né? Que coisa difícil é o envia-me a Face mim. a face com Deus e consigo mesmo. Porque não tem como você estar face a face com Deus sem olhar para dentro de você. Não tem como. Porque quando você está face a face com Deus, a glória do Senhor manifesta toda a tua impureza, né? E Exato. Esse ano é muito interessante porque o nosso face a face nós vamos trabalhar um tema que para mim é extremamente necessário e oportuno, porque na virada do ano eu sempre pergunto ao Senhor, Deus, o que nós vamos trabalhar esse ano? E uma coisa que Deus me falou é que esse ano era um ano de santidade e pureza. Cuidado, chegou alguém lá na porta. Santidade e pureza. Por quê? Porque se eu não for santo, eu não vou ver a Deus. A palavra de Deus diz ser de santo, porque o Senhor é santo. E é incrível como essa palavra ela tem sido tão roubada no nosso vocabulário evangélico, né? A gente tem falado muito do amor permissivo, não do amor sacrificial. E esse amor permissivo te rouba do lugar de santidade. Porque ser santo é ser separado para Deus. E para ser separado para Deus, você vai ter que dizer não para você. E é incrível, incrível, doutora Ima, como as pessoas têm uma resistência em investir na vida delas a despeito desse tema. As pessoas investem quando elas precisam ganhar dinheiro. As pessoas investem quando elas vão fazer alguma melhoria tangível na vida delas. E é incrível como as pessoas negligenciam algo que está apontando para a eternidade. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem para o alto. Olhem para a volta de Jesus. Olhem para as coisas da eternidade. Não foquem nas coisas da terra, porque as coisas da terra já estão findando. E nós precisamos nos preparar para as coisas da eternidade. Então, por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque até as nossas orações, elas têm sido alcançadas, né, pelo Senhor. Porque a nossa oração, não é que, na verdade, eu tenho que refazer, né? Porque isso é até pecado dizer isso. As nossas orações não têm sido respondidas como a gente deseja. Por quê? Porque as nossas orações têm sido para o nosso bel prazer. Têm sido orações egoístas, né? E a palavra de Deus diz, pede e não recebe, porque pede mal para esbanjar no seu prazer. Então, sabe de uma coisa? Eu acho que a gente precisa ser uma geração onde a gente tem que orar e dizer assim, Senhor, eu preciso que o Senhor mude o meu caráter. Ah, Natália, mas quem pecou foi ele. Não. Você também. Sabe? Nós precisamos buscar ao Senhor para vivermos a nossa mudança, a nossa transformação. Peça ao Senhor para mostrar você para você mesmo. E você vai se impactar com o tamanho da falta de santidade, falta de pureza. Né? Ontem eu estava lendo Filipenses 4, que diz tudo que for puro, tudo que for santo, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for, seja isso que ocupe a vossa mente. Aí eu parei para pensar e disse assim, cara, não é isso que eu tenho pensado. Até diante da guerra, doutora Irma, tem horas que eu digo assim, cara, Deus podia explodir esse povo. Aí eu volto e digo assim, peraí. Eles também são criaturas do Senhor. Eu não posso desejar a morte para alguém que não conhece a Cristo. Então, vocês entendem? Então, a busca por Jesus, a busca por esse face a face com Deus, gente, precisa ser sempre. E essa nossa imersão que a gente vai fazer aqui, dia 15 de novembro, nós estamos aí faltando 14 dias para vivermos esse processo, é literalmente um portal onde você vai passar por ele. São 12 horas de imersão, onde você vai viver um processo de mudança da mente, onde você vai viver um processo de renovação da mente, para você começar um novo modus operandi de viver. Né? A nossa ideia é te inspirar e trazer ferramenta suficiente, ferramenta, gente, de palavra, tá? Não é outro tipo de ferramenta, não. É palavras que vão te sustentar nessa jornada do face a face diária, do Peniel com o Senhor diariamente, para que você não desista das coisas da eternidade. Doutora Ilma vai estar com a gente, né? Oi, meu amor. Na verdade, né, Nath, é como nós estamos precisando de um retorno à palavra. Porque a palavra tem a resposta para tudo que nós precisamos. Então, é preciso um olhar para a nossa própria vida com o coração quebrantado, porque Deus não cura corações endurecidos.
né? O que está acontecendo na minha vida, qual o princípio quebrado, por que, que a minha vida está andando desgovernada, por que, que tudo aquilo que eu anseio não está dando certo. Não é? É um olhar para a palavra, é uma responsabilidade que a gente tem de andar nos princípios do Senhor. Então, quando nós andamos na contramão, as consequências vêm. E nós estamos vivendo isso, a gente está vendo isso numa geração que banaliza casamento, que banaliza família, que banaliza pureza moral, santidade, que banaliza isso tudo. Então, faz exatamente um caminho contrário daquele que a palavra de Deus orienta, né? Então, quanto que a gente precisa desse retorno à palavra, como alimento diário. Amém. Como alimento diário. E a outra coisa que eu estou muito grata ao Senhor, sabe, doutora Ilma, é que eu vou ter o prazer, né? Eu estou falando para o Beto o tempo todo. Eu digo, Beto, você já parou para pensar que nós vamos estar sentados à mesa com os nossos mentores, com as pessoas que a gente olha e diz assim, cara, tem vida. Quando eu olho para a senhora celebrando 50 anos de casado, quando eu olho para a senhora vivendo com o pastor Celso, viajando o mundo, ministrando o evangelho, ele entoando a adoração como o Davi fazia, né? E você entrando com a palavra, guerreando. Eu disse, Beto, olha que privilégio, né? E eu fico muito grata ao Senhor, porque o face a face, ele vai ser ministrado por 4 casais que são os nossos mentores, que pelo menos cada um deles tem no mínimo 25 anos de casado. Olha isso, gente. Olha que legal. Olha que legal. Porque olha só, pastor Dino e pastora Melissa, 25 anos de casado. Pastor Juscelio e Lulu, também mais de 30 anos de casado. Você e pastor Celso, 50 anos de casado. Apóstolo Hudson e Ricelmo também, eu acho que apóstolo Hudson e Ricelmo já deve ter perto de 40 anos de casado. Olha isso. Olha que coisa extraordinária. Então, é beber de uma fonte que não tem só palavra, mas tem vida, né? E isso é extraordinário, isso é único. Então, eu estou muito grata ao Senhor. Eu quero, vocês que estão aqui nos ouvindo, eu quero convidar vocês a estar conosco, né? Vai ser dia 15 de novembro, é um feriado, uma quarta-feira. Nós vamos estar aqui em Brasília, presencialmente, né? Durante 12 horas, vivendo essa imersão na palavra. É um evento que vai acontecer para homens e para mulheres, não é somente para casais, né, para homens e mulheres, aonde nós vamos estar em ambiente separado, recebendo dessa fonte que jorra, né, dessa fonte que traz realmente inspiração. Gente, o desejo do nosso coração, quando a gente conta a nossa história não pode virar doutrina na sua vida. A nossa história pode virar inspiração para você conhecer a verdadeira palavra que muda, que transforma, que gera. Quantas coisas você pode viver com o Senhor, né? As pessoas falam muito para mim, Nath, acontecer na nossa vida, pode acontecer na minha, pode. E pode também não acontecer, porque Deus só opera milagre na vida de quem crê, e nem todos creem. Exatamente. Então, que você possa, né, se esforçar para estar com a gente, né? Eu fiz um curso semana retrasada sobre essas metodologias online, né? A gente precisa estar se aperfeiçoando, e fazia muito tempo que eu não fazia. E quando eu entrei no salão, doutora Ilma, Voltou. E eu estava com o Beto no salão, né? E era um salão grande, devia ter ali umas 200 pessoas. Em média, pagando perto de 10 mil reais. E eu olhando para aquela cena, eu disse assim, Beto, olha quantas famílias estão 2 dias fora de casa, fazendo um curso com investimento de 10 mil reais para ganharem mais dinheiro nas redes sociais. E como as pessoas têm resistência de investir em coisas eternas, em coisas que vão investir na vida delas. E é muito interessante porque é uma cultura muito diabólica. Porque as pessoas dizem assim, não, mas eu não vou fazer um investimento porque isso eu posso fazer, eu posso receber essa palavra na igreja de graça. Pode, gente. Aliás, vocês poderiam abrir a Bíblia de vocês e ler. Mas existem coisas que acontecem no derramar das pessoas com mais experiência para as outras. E existem coisas que acontecem no ajuntamento. E, infelizmente, a gente não consegue fazer evento onde as pessoas fornecem seus serviços gratuitamente. Né? Então, não tem como. Não tem como. Eu vou alugar a cadeira e ninguém me dá a cadeira.
eu vou alugar o telão, vou alugar o palco, ninguém me dá, né? Eu já tentei aqui, doutora Ilma, mas ninguém me dá nada, todo mundo me cobra. E como que eu faço para custear isso, né? Então, e aí foi quando eu conversei com o Beto sobre isso. Eu disse assim, Beto, as coisas de Deus são muita loucura. Porque pensa só, nós estamos em casa, com a nossa casa, tá tudo bem, nós não precisamos fazer nada disso. Porque isso não gera renda para mim, isso não gera dinheiro para mim. Pelo contrário, eu boto dinheiro, fico insistindo para as pessoas irem, muitas com um nível de resistência absurdo e muitas vezes dizem que é o dinheiro, mas na verdade não é o dinheiro. Vou lá ficar 12 horas servindo as pessoas. No final, o meu pagamento é, Nath, obrigada, não vou mais separar. Nath, obrigada, vou lutar pela minha família. Nath, obrigada porque eu tive encontro com Jesus. Olha que loucura que é as coisas de Deus. Gente, isso é reino. É eu pagar para te servir. E no final, o pagamento é ver que a tua família não vai ser destruída. É ver que você é entender que são tesouros, né, que estão sendo ofertados e que o final são valores eternos. São valores eternos. Porque, ok, você vai na igreja, você ouve a palavra, você lê a Bíblia e tal. Mas muitas vezes, quando nós estamos numa imersão como essa, e durante toda a minha vida eu participei muito desses eventos, que são eventos mais intimistas, você está ali na imersão, você está fora de um contexto de qualquer coisa que possa te distrair, e ali você começa a quebrantar o coração, abrir sua alma para Deus, e o Espírito Santo começa a atuar. E ali você enxerga, né? O Senhor desvenda sua mente para enxergar coisas que antes você não enxergava. Então, esses momentos, assim, eles são muito especiais. Durante toda a minha vida eu participei desses momentos. E eu posso dizer, assim, que para a minha vida, investimento pessoal, para o meu casamento, tudo que nós fizemos em favor desses investimentos, de criação de filhos, de tudo, hoje a gente pode agradecer a Deus por essas oportunidades. Então, vale a pena. Alguém botou aí, é autocuidado para você cuidar dos seus. Realmente, é investimento, mas é um investimento com retorno eterno. Não é aquele investimento que você vai ali, faz um passeio, investiu, foi no hotel. Não, é ótimo isso, a gente precisa desse lazer. Mas na obra de Deus, no reino, é investimento para a eternidade. Então, deixa eu falar. Você quer restaurar a sua família? Você quer refazer esse relacionamento com a sua família? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, vive o processo. Esse é o meu grito. Esse é o meu desejo, é que as pessoas entendam que tudo começa na vida delas. Tudo começa na mudança da identidade, do caráter. Tudo começa na pureza e na santidade delas. E aí, isso se transforma num transbordo. Então, antes de você querer mudar a vida do outro, viva o seu processo. Então, o convite é esse. Algumas pessoas estão me perguntando aqui, Nath, vai ser transmitido online? Não, gente. O que nós vamos viver é presencial, aqui em Brasília. Né? Vai começar às 8 da manhã, vai terminar às 8 da noite. Se vocês quiserem mais informações, vocês me chamam no direct que eu mando para vocês. Doutora Ilma, que alegria estar aqui com você. Estou contando. Nossa. A doutora Ilma vai estar com a gente. Pastor Celso também vai estar com a gente. Vai ser um prazer enorme recebê-los aqui em Brasília. Nós vamos ter muito tempo de mesa, de comunhão, de partir do pão, como a igreja primitiva. Sobretudo, vou receber você assim com um desejo profundo de receber de você esse transbordo do que você vive na sua casa, na sua família. A doutora Ilma já está na 3ª geração, né? Os netos dela já estão amando Jesus, né? Por tudo que ela e o pastor Celso já têm vivido. Tive o prazer de estar aí com a nora, com o filho. Foi uma honra também para mim conhecer. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. O que revela verdadeiramente quem nós somos é a nossa casa. Tá? Exatamente. Não é o que você prega, não é o que você fala. Você pode ter uma linda oratória, mas a tua casa que revela verdadeiramente quem você é. Né? Então fica aí a dica, o meu convite, o convite da doutora Ilma para estarmos juntos aqui em Brasília, dia 15 de novembro, na nossa imersão Face a Face, 3ª edição, para nós juntas vivermos tudo aquilo que Deus tem para a gente. Amém? Se esforce para ir, porque nada que a gente faz para o reino é sem esforço.
Não é? Quando Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço, é verdade. Para você ir num evento, você tem que definir isso, eu vou. Você tem que ali se organizar para isso. E a sua família tem também que estar ali sintonizado com o seu propósito. É muito especial. Agora, eu só garanto para você uma coisa: não tem como não voltar com a alma cheia quando você está face a face com Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Doutora Lima, beijo no coração. Beijo, Deus te abençoe, Nath. Todos aí. E dia 15 estamos juntas aqui em nome de Jesus. Se Deus quiser. E você, vai ser um prazer. Mais informação, manda um direct para mim que eu mando para vocês o link com todas as informações do que nós vamos viver aqui no Face a Face. E é isso. Deus abençoe vocês. Um bom feriado. Deus abençoe. Beijo, tchau.